Hoje eu te convido a viajar comigo pela palavra de Deus. Vamos caminhar lentamente, como quem escuta com o coração, duas histórias extremamente profundas. Uma fala sobre obediência e salvação. A outra, sobre desobediência e destruição. De um lado, Noé e a arca. Do outro, Sodoma e Gomorra. Então fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como você vê a vida espiritual. Imagine um homem simples, acordando cedo, trabalhando com as mãos, vivendo como qualquer pessoa. Esse homem era Noé. Ele não era rico, não era famoso, não era influente em sua sociedade. Mas havia algo nele que Deus procurava e quase não encontrava na terra. Noé temia a Deus e obedecia. A Bíblia diz que naquela época, a maldade humana chegou a um ponto intolerável. Havia violência, corrupção, pecado sem arrependimento. O coração de Deus se entristeceu ao ver o rumo da humanidade. Mas, no meio de tanta escuridão, Noé era luz. Então Deus o chamou com uma missão que parecia impossível, estranha e humilhante. Construir uma arca enorme em um lugar seco, sem chuva, sem mar por perto. Agora pense, se hoje alguém começasse a construir um barco gigante em frente de casa, o que as pessoas fariam? Provavelmente zombariam, e assim fizeram com Noé. Mas ele não parou, ele não justificou, não explicou, não debateu. Ele obedeceu. Deus deu medidas exatas, madeira específica, janelas, portas, 3 andares. Era um projeto divino, feito por uma pessoa comum. Com cada martelada, Noé pregava sem palavras. E enquanto ele construía, pessoas ignoravam a oportunidade de arrependimento. Chegou o dia em que a arca estava pronta. Deus mandou Noé entrar com sua família, e então animais começaram a chegar sozinhos. Não foi Noé que os trouxe. Deus os enviou. Isso já mostrava que era ele quem cuidava de tudo. E quando todos estavam dentro, a porta se fechou, mas não pela mão humana. A Bíblia diz: o Senhor fechou a porta. E aí veio o dilúvio. A água subiu. A terra inteira foi coberta. E somente os que estavam na arca sobreviveram. Não porque eram perfeitos, não porque mereciam, mas porque obedeceram enquanto ainda havia tempo. A Bíblia diz que naquela época, a maldade humana chegou a um ponto intolerável. Havia violência, corrupção, pecado sem arrependimento. O coração de Deus se entristeceu ao ver o rumo da... Você já parou para pensar, como foi o primeiro dia depois do dilúvio? Como Noé se sentiu ao pisar em uma terra completamente vazia? E mais, será que a humanidade aprendeu a lição? Fique até o final, porque você vai entender por que a história de Noé se conecta diretamente com a destruição de Sodoma e Gomorra. As águas cobriam tudo, montanhas, campos, cidades, nada sobrou, somente a arca flutuava, conduzida pelas mãos invisíveis de Deus. Durante 150 dias as águas prevaleceram sobre a terra. O mundo era agora um grande oceano, silêncio, temor, mas também esperança. No 7º mês, no 17º dia, a arca repousou sobre os montes de Ararat. E Noé disse: Senhor, tudo o que resta agora é a tua palavra. E a sua esposa respondeu: Se estamos vivos, é porque o Senhor não se esqueceu de nós. E Deus não havia se esquecido. No 7º mês, no 17º dia, a arca repousou sobre os montes de Ararat. Não foi um acaso, foi cumprimento. E Noé percebeu o impacto. A estrutura parou, o mundo deixava de afogar e começava a renascer. Ele então soltou um corvo. Mas o corvo ia e voltava. Depois, soltou uma pomba. Na primeira vez, ela não encontrou lugar. Voltou. Na segunda vez, retornou trazendo em seu bico um ramo de oliveira. Sinal de que a vida voltava. Sinal de que a justiça de Deus também trazia recomeço. E Noé esperou mais 7 dias. Soltou-a novamente. E dessa vez, ela não voltou. A terra já podia respirar. Mas Noé não saiu por ansiedade. Saiu por obediência. E quando Deus disse:
Sai da arca tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Noé abriu as portas. E a primeira coisa que ele fez não foi construir casas, não foi plantar, não foi dominar, ele construiu um altar. Ele ofereceu sacrifício ao Senhor. E Deus sentiu o cheiro suave. E Deus disse em seu coração: nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. E então Deus colocou no céu um sinal, um arco multicolorido, um pacto eterno. Enquanto houver arco-íris no céu, haverá lembrança. Deus é fiel. Deus é justo, mas Deus também é misericordioso. Mas o tempo passou, e mais uma vez o coração do homem se desviou. A humanidade se espalhou, cidades cresceram, mas nem todas buscaram a Deus. Entre elas estavam Sodoma e Gomorra, terras férteis, ricas, prósperas, mas completamente corrompidas. A Bíblia diz que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Seu pecado era público, seu erro era defendido, sua corrupção era celebrada, e o clamor subiu aos céus. E Deus disse: o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e o seu pecado é gravíssimo. Mas antes do juízo, veio a oportunidade. Deus falou com Abraão. Abraão tremeu, mas intercedeu: Senhor, destruirás o justo com o ímpio? E Deus ouviu. Abraão perguntou por 50 justos. Deus respondeu: se houver 50, pouparei. Ele desceu para 45, depois 40, depois 30, depois 20, depois 10. E Deus disse: se eu encontrar 10 justos ali, pouparei a cidade. Mas não havia. Então 2 anjos foram enviados a Sodoma. Quando chegaram, Ló os recebeu. Ele insistiu para que entrassem em sua casa. Mas naquela mesma noite, homens de todas as partes da cidade cercaram a casa. Eles clamavam por aqueles que eram apenas anjos disfarçados. O pecado havia cegado a alma, e agora cegara os olhos também. Os anjos então feriram todos com cegueira. E disseram a Ló: quem você tem aqui? Tire desta cidade, porque o Senhor vai destruí-la. Ló avisou seus genros, mas eles não acreditaram. O pecado faz isso, transforma o aviso em piada e a salvação em exagero. Quando amanheceu, os anjos tomaram Ló pela mão. Levaram ele, sua esposa e suas 2 filhas para fora. E disseram: fuja pela sua vida. Não olhe para trás. Mas sua esposa olhou, e se tornou uma estátua de sal. E então o céu se abriu, e fogo e enxofre caíram dos céus, e Sodoma e Gomorra foram consumidas. Não restou orgulho, não restou riqueza, não restou pecado, só cinzas. E Abraão, de longe, viu a fumaça subir como fumaça de uma fornalha. Assim como nos dias de Noé, assim como em Sodoma e Gomorra, a humanidade se distancia, mas Deus continua sendo o mesmo. Ele é amor, mas também é justiça. Ele é misericórdia, mas também é fogo consumidor. E hoje, mais do que nunca, cada pessoa precisa escolher uma arca ou um juízo. Porque a história se repete, mas o destino depende de quem você escolhe seguir. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. Se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar mais histórias bíblicas contadas com verdade, respeito e profundidade. E não vá embora sem comentar. Escreva aí nos comentários o que mais tocou você nessa história. Qual parte mais falou com o seu coração?